Eu trabalhava como vigilante numa escola técnica no Rio de Janeiro, lá pelos anos 90. Era um emprego tranquilo, na maioria das vezes. Passava as noites fazendo rondas pelos corredores vazios, checando as salas de aula e garantindo que tudo estivesse fechado. A escola era antiga, daquelas com paredes grossas e janelas altas, e à noite o silêncio era tão pesado que dava para ouvir o eco dos meus próprios passos. Mas não eram só os meus passos que eu ouvia. De vez em quando, parecia que alguém andava comigo lá no fim do corredor ou do outro lado da parede. Eu sempre tentava me convencer de que era só o vento batendo numa janela ou algo assim, mas sei lá, tinha algo que não encaixava. Uma noite, choveu pra caramba. Aquele temporal que faz o rio parar, com raios cortando o céu e trovões que pareciam sacudir o chão. Eu estava lá, no meu posto, tentando me distrair com um rádio velho, quando ouvi um barulho vindo do segundo andar. Era como se alguém estivesse arrastando uma cadeira. Peguei minha lanterna e fui conferir, mesmo com o coração já acelerado. Quando cheguei lá, vi uma porta de sala de aula se abrindo devagar, sozinha. Eu quase virei e corri na hora, mas fiquei parado, olhando. A sala estava escura e no quadro negro tinha uma mensagem escrita: "Eu estou aqui". A letra era torta, como se tivesse sido escrita às pressas. Eu apaguei aquilo com a mão tremendo, mas a sensação de que tinha alguém ali, me observando, não saía de jeito nenhum. Voltei correndo para o meu posto e passei o resto da noite olhando para cada sombra, esperando que algo acontecesse. 2 dias depois, pedi transferência. Nunca mais voltei naquela escola. Naquela época, eu já tinha uns bons anos de experiência como vigilante. Trabalhei em vários lugares, desde prédios comerciais até fábricas, mas aquela escola era diferente. Tinha uma energia estranha, sabe? Logo no primeiro dia, os outros funcionários me avisaram: "Cuidado com o segundo andar à noite". Eu ri, claro, achei que era só história para assustar o novo, mas depois de algumas semanas comecei a perceber que tinha algo de errado. As luzes apagavam sozinhas, mesmo com os disjuntores ligados. E os sons... Era como se alguém estivesse sempre ali, mas nunca dava para ver ninguém. Uma vez, ouvi risadas vindo de uma sala vazia. Quando entrei, só tinha um quadro na parede com uma foto antiga de alunos. Eles pareciam estar olhando direto para mim. Na noite da chuva, quando vi aquela mensagem no quadro, foi como se tudo que eu tinha tentado ignorar até então explodisse na minha cara. Eu não conseguia parar de pensar naquilo. Por que aquela porta se abriu sozinha? Quem escreveu aquelas palavras? E o pior, por que eu apaguei a mensagem? Foi quase um reflexo, como se eu não quisesse que ninguém soubesse que eu tinha visto. Mas a verdade é que eu não queria acreditar no que estava acontecendo. No dia seguinte, falei com o supervisor, mas ele só deu uma risada e disse que eu devia ter imaginado coisas por causa do cansaço. Só que eu sabia que não era cansaço. 2 dias depois, pedi transferência. Não dei muitas explicações, só disse que não me adaptei. Até hoje, quando lembro daquela noite, sinto um frio na espinha. Depois que saí daquela escola, nunca mais tive coragem de trabalhar como vigilante em lugares antigos ou grandes. Peguei uns bicos em lojas pequenas, onde eu podia ficar num lugar só, sem precisar fazer rondas em corredores escuros. Mas aquela experiência nunca saiu da minha cabeça. Às vezes, eu acordava no meio da noite, suando frio, lembrando daquela porta se abrindo devagar e daquela mensagem no quadro. Eu me perguntava se tinha feito a coisa certa em ir embora. Será que eu devia ter investigado mais? Procurado alguém para ajudar? Mas a verdade é que na hora, o medo foi maior. E não era um medo normal. Era algo que vinha de dentro, como se meu corpo já soubesse que eu não devia mexer com aquilo. Anos depois, encontrei um ex-colega que ainda trabalhava naquela escola. A gente tomou uma cerveja e ele me contou que depois que eu saí, mais gente começou a relatar coisas estranhas.
Um outro vigilante disse ter visto uma figura no corredor, mas quando foi checar não tinha ninguém. Uma faxineira jurou que ouviu alguém chorando numa sala vazia. E o pior, em uma reforma, encontraram uma espécie de diário antigo escondido atrás de uma parede. Nele tinha relatos de alunos que diziam sentir uma presença na escola, principalmente no segundo andar. Meu amigo até brincou: "Você devia ter ficado, era só mais um morador antigo." Mas eu não achei graça. Até hoje, quando passo perto daquela escola, dou uma volta maior para evitar. E sempre que chove forte, eu lembro daquela noite e daquela mensagem: "Eu estou aqui." O que mais me marcou naquela noite foi o silêncio. Depois que eu apaguei a mensagem, parece que o mundo parou. A chuva ainda caía lá fora, mas dentro da escola era como se o tempo tivesse congelado. Eu fiquei parado na frente daquele quadro, olhando para onde a mensagem tinha sido escrita, esperando que algo acontecesse. Mas não aconteceu nada, só o vazio. E aquilo, de alguma forma, era pior. Era como se quem ou o que quer que estivesse ali quisesse que eu soubesse que estava me observando, mas não ia se mostrar. Eu senti uma vontade enorme de correr, mas ao mesmo tempo, parecia que meus pés estavam grudados no chão. Quando finalmente consegui me mover, saí da sala e fechei a porta com tudo, como se isso fosse me proteger de alguma coisa. Mas eu sabia que não ia adiantar. No caminho de volta para o meu posto, eu jurava que ouvia passos atrás de mim. Parava, olhava para trás e não tinha ninguém, mas a sensação de que algo ou alguém estava ali, seguindo cada movimento meu, não saía. Cheguei no posto e fiquei sentado, tentando me acalmar, mas meu coração não parava de bater acelerado. Eu olhava para o relógio, contando os minutos até o fim do turno. Quando o dia começou a clarear e os primeiros funcionários chegaram, eu me senti aliviado, como se o perigo tivesse passado. Mas a verdade é que aquela noite nunca acabou para mim. Até hoje, quando eu lembro, sinto um arrepio. E aquela mensagem: "Eu estou aqui." Eu nunca entendi se era um aviso, uma ameaça ou um pedido de ajuda. E talvez seja melhor nunca saber. Depois que pedi transferência, nunca mais voltei naquela escola. Mas as lembranças daquela noite ficaram comigo, como uma sombra que não sai de perto. Às vezes, eu me pego pensando no que poderia ter acontecido se eu tivesse ficado mais tempo lá. Será que eu teria descoberto algo? Ou será que eu teria me metido em uma encrenca ainda maior? Não sei. O que eu sei é que, na época, eu não tinha coragem de enfrentar aquilo. Eu só queria sair dali o mais rápido possível, e foi o que eu fiz. Mas mesmo depois de tanto tempo, aquela experiência ainda me assombra, principalmente quando chove. Parece que o som da chuva me transporta de volta para aquela noite, e eu consigo sentir o mesmo frio na espinha, a mesma sensação de que algo estava errado. Hoje em dia, eu evito falar sobre isso. Quando alguém pergunta por que eu saí daquele emprego, eu só digo que não me adaptei. Mas no fundo, eu sei que foi mais do que isso. Foi medo. Medo de algo que eu não conseguia explicar. Algo que desafiava tudo o que eu acreditava ser real. E o pior é que eu nunca vou saber o que realmente aconteceu naquela escola. Foi só uma brincadeira de mau gosto? Alguém tentando me assustar? Ou era algo mais sério, algo que eu não deveria ter mexido? Eu não tenho respostas. Só tenho a lembrança daquela mensagem no quadro e a certeza de que, naquela noite, eu não estava sozinho. E isso é o suficiente para me fazer ficar longe de escolas antigas e corredores escuros até hoje. O que mais me deixou perturbado foi o fato de que, naquela noite, eu não vi ninguém. Não tinha ninguém na escola além de mim. Eu tinha certeza disso. Fiz a ronda completa antes de começar a chover e todas as portas estavam trancadas. Então, como aquela porta se abriu sozinha e quem escreveu aquela mensagem? Eu tentei me convencer de que poderia ter sido algum aluno ou funcionário que ficou escondido, mas não fazia sentido.
A escola era grande, mas não tanto assim. Além disso, a mensagem no quadro, ela apareceu na minha frente enquanto eu estava lá. Eu não ouvi barulho de giz, não vi ninguém escrevendo. Só estava lá, de repente, como se tivesse surgido do nada. E a letra era estranha, torta, como se a pessoa tivesse escrito com a mão tremendo ou com pressa. Depois que eu saí, ouvi rumores de que a escola tinha uma história triste. Dizem que, muitos anos antes, um aluno tinha desaparecido dentro dela. Nunca encontraram o corpo e o caso foi arquivado. Alguns diziam que ele tinha sido vítima de bullying e que sumiu depois de uma briga. Outros falavam que ele tinha problemas em casa e decidiu fugir. Mas tinha também quem acreditasse que algo sobrenatural tinha acontecido. Eu nunca fui de acreditar nessas coisas, mas depois daquela noite, comecei a me perguntar se não tinha um fundo de verdade nesses rumores. Será que aquela mensagem no quadro tinha alguma ligação com o desaparecimento? Eu nunca vou saber, e talvez seja melhor assim. Às vezes, é melhor deixar algumas portas fechadas. Era uma sexta-feira comum, dessas que a gente só quer chegar em casa e descansar. Eu tinha passado o dia todo ajudando a arrumar a biblioteca da escola onde estudava, um colégio estadual aqui em Minas Gerais. Aquele lugar sempre foi meio sombrio, sabe? Com aquelas paredes grossas, cheias de rachaduras e um cheiro de mofo que parecia grudar na roupa. A diretora tinha me chamado para ajudar a organizar uns livros velhos que estavam jogados no fundo da sala, perto de um armário que ninguém mexia há anos. Eu nem queria muito estar ali, mas como precisava de uns pontos extras, acabei topando. Quando abri aquele armário, senti um ar gelado, como se tivesse aberto a porta de um freezer. Lá dentro tinha um monte de coisa velha, livros encardidos, papéis amarelados e no canto um caderno meio empoeirado. Peguei ele com cuidado porque parecia que ia desmanchar na minha mão. A capa era simples, sem nada escrito, mas quando abri, vi que estava cheio de desenhos. Eram rabiscos de criança, daqueles bem simples, com casinhas, árvores e umas figuras que pareciam pessoas, mas tudo meio torto, como se tivesse sido feito por alguém muito pequeno. O que mais me chamou a atenção foram as frases escritas em várias páginas, sempre a mesma coisa: não me esqueçam. A letra era irregular, como se fosse de uma criança, e tinha algo naquilo que me deixou com um frio na espinha. Mesmo assim, decidi levar o caderno para casa. Não sei por que fiz isso, talvez por pena de deixar ele ali, abandonado. Mas foi aí que as coisas começaram a ficar estranhas. Cheguei em casa já no final da tarde e deixei o caderno em cima da mesa da sala, sem pensar muito nele. Fui fazer minhas coisas, jantar, assistir um pouco de TV, aquela rotina normal. Mas aí, lá pela meia-noite, comecei a ouvir uns barulhos estranhos. Primeiro foi um som baixinho, como se alguém estivesse arrastando os pés no chão. Eu pensei que fosse o vento batendo em alguma coisa, mas o barulho foi ficando mais alto, mais insistente. Quando levantei para ver o que era, vi que o caderno tinha caído no chão. Estranho, porque eu tinha certeza de que deixei ele em cima da mesa. Peguei o caderno e coloquei de volta no lugar, mas aquilo já tinha me deixado com um aperto no peito. No dia seguinte, as coisas pioraram. Eu estava sozinha em casa, como sempre, e comecei a ouvir risadas. Eram risadas de criança, daquelas bem altas e claras, como se tivesse um grupo de crianças brincando no quintal. Só que quando eu olhava pela janela, não tinha ninguém lá. O pior foi quando ouvi uma voz bem baixinha, quase um sussurro, dizendo: "Me ajuda." Meu coração acelerou e eu senti um calafrio percorrer todo o corpo. Fui até a sala e vi que o caderno estava aberto, com uma página cheia de rabiscos novos. Eram mais desenhos, mas dessa vez pareciam mais sombrios, com figuras que pareciam estar chorando. Eu não sabia o que fazer, mas uma coisa era certa: aquele caderno não era normal. Depois daquela noite, as coisas só pioraram.
As risadas começaram a acontecer com mais frequência, sempre quando eu estava sozinha em casa. Eram risadas que pareciam vir de todos os lados, mas quando eu corria para ver, não tinha ninguém. As portas também começaram a bater sozinhas, mesmo sem vento. Uma vez, a porta do quarto fechou com tanta força que eu pensei que tinha quebrado a maçaneta. Fui ver e o caderno estava lá, em cima da cama, aberto numa página com mais daquelas frases repetidas: "Não me esqueçam". Eu já estava começando a ficar desesperada, sem saber o que fazer. Chegou um ponto em que eu não aguentava mais. Decidi levar o caderno de volta para a escola. Peguei ele com cuidado, como se fosse algo perigoso, e coloquei numa sacola. No caminho, senti um peso enorme, como se estivesse carregando algo muito mais pesado do que um simples caderno. Quando cheguei na escola, deixei o caderno na biblioteca, no mesmo armário onde tinha encontrado. Falei com a diretora, mas não contei tudo. Só disse que tinha achado algo que não era meu e que devolvi. Ela nem ligou muito, só agradeceu e guardou o caderno de volta no armário. Na hora, eu senti um alívio, como se tivesse tirado um peso das costas. Mas, mesmo assim, aquela sensação de que algo não estava certo não me deixava em paz. Depois que devolvi o caderno, as coisas pareceram melhorar por uns dias. As risadas pararam, as portas não batiam mais sozinhas e aquela sensação de que tinha algo errado começou a diminuir. Mas aí, uma semana depois, aconteceu algo que me deixou ainda mais assustada. Eu estava na escola, ajudando de novo na biblioteca, quando ouvi um barulho vindo do fundo da sala. Era um som baixinho, como se alguém estivesse folheando um livro. Fui ver o que era e quase caí para trás quando vi o caderno de novo, em cima de uma mesa, aberto numa página cheia de desenhos novos. Dessa vez, os desenhos eram mais assustadores, com figuras que pareciam estar chorando e uma frase escrita várias vezes. "Por que você me abandonou?" Eu não sabia o que fazer. Peguei o caderno e levei para a diretoria. Contei tudo o que tinha acontecido. A diretora olhou para mim com uma cara estranha, como se não acreditasse no que eu estava dizendo, mas decidiu guardar o caderno num lugar seguro. Só que mesmo assim, eu não conseguia me livrar daquela sensação de que algo estava errado. Aquela noite, quando cheguei em casa, ouvi de novo as risadas, mas dessa vez eram mais altas, mais próximas. E aí, no meio daquela risada, ouvi uma voz bem clara dizendo: "Você não pode me esquecer." Foi aí que eu percebi que aquilo não ia acabar tão cedo. Depois daquela noite, eu não consegui mais dormir direito. As risadas e os barulhos continuaram e eu comecei a sentir uma presença em casa, como se alguém estivesse sempre me observando. Uma vez, acordei no meio da noite com um frio intenso e quando abri os olhos, vi uma sombra no canto do quarto. Era pequena, como se fosse de uma criança, mas não conseguia ver direito. Fiquei paralisada, sem conseguir me mover, até que a sombra simplesmente sumiu. No dia seguinte, fui até a escola de novo, decidida a acabar com aquilo de uma vez por todas. Cheguei na biblioteca e fui direto para o armário onde o caderno tinha sido guardado. Quando abri, ele não estava mais lá. Perguntei para a diretora, mas ela disse que não tinha mexido no caderno desde que eu tinha devolvido. Fiquei desesperada, sem saber o que fazer. Naquele mesmo dia, quando cheguei em casa, o caderno estava lá, em cima da mesa da sala, aberto numa página com uma única frase escrita: "Nunca vou embora." Desde então, as coisas pararam de acontecer, mas eu nunca mais consegui me sentir segura. Aquele caderno sumiu de novo, e eu nunca soube o que aconteceu com ele. Até hoje, quando ouço uma risada de criança, meu coração acelera, e eu não consigo evitar de olhar para trás, com medo do que posso encontrar. Era uma escola antiga no interior do Pará, dessas que antes era casa de gente rica e depois virou colégio.
Eu estava dando aula lá fazia uns 30 anos, sempre no período da noite, e nunca tinha acontecido nada de estranho. Mas naquele dia eu cheguei mais cedo. Ainda estava um calorzão danado lá fora, e notei que tinha uma coisa diferente no ar. O zelador, um senhor que trabalhava lá há mais tempo que eu, estava com uma cara esquisita quando abriu o portão para mim. Ele até tentou me contar alguma coisa, mas acabou ficando quieto e só balançou a cabeça. Entrei e fui direto para a sala dos professores, como sempre fazia. Naquela época não tinha celular nem nada, então a gente sempre chegava mais cedo para preparar o material, conversar um pouco. Era uma sala pequena, com uma mesa grande no meio e uns armários velhos encostados na parede. Tinha também uma janela que dava para o pátio, daquelas bem antigas, de madeira pesada. Tava tudo muito silencioso naquela hora, até demais. A única pessoa que eu encontrei foi uma professora de português, já de idade. Ela estava sentada na mesa corrigindo umas provas e me contou uma coisa que me deixou com a pulga atrás da orelha. Disse que tinha ouvido passos na sala 15, aquela que ficava no final do corredor e que estava trancada fazia tempo por causa de uma tragédia que aconteceu lá dentro. Todo mundo sabia da história. Uma professora antiga tinha morrido ali mesmo, caiu no chão enquanto dava aula. Depois disso, ninguém mais usou aquela sala. Mas o que me impressionou foi quando ela falou que, além dos passos, tinha visto marcas de giz no quadro negro, como se alguém tivesse tentado escrever alguma coisa. E olha que aquela sala vivia fechada com cadeado. Só o zelador tinha a chave, e ele jurava de pé junto que não entrava lá havia meses. Naquela noite eu resolvi investigar o que estava acontecendo. Acho que foi mais por teimosia mesmo, sabe? Sempre fui meio cético com essas coisas de assombração. Esperei todo mundo ir embora. Falei pro zelador que ia ficar até mais tarde corrigindo umas provas. O coitado ainda tentou me convencer a ir embora. Disse que não era bom ficar ali sozinho depois que escurecia. Mas eu fingi que não dei muita importância. Quando deu umas 9:30 da noite, peguei minha lanterna. Sempre carregava uma na pasta por via das dúvidas, que a luz daquela escola vivia falhando. E fui até o corredor da sala 15. Era um corredor comprido, cheio de portas dos dois lados, com aquele piso de madeira antigo que estalava a cada passo. As paredes eram altas, pintadas num tom de bege já meio descascado, e tinha uns quadros velhos pendurados, fotos antigas da escola. O corredor estava escuro, só entrava um pouco de claridade da lua pelas janelas do fim do corredor. Conforme eu ia andando, sentia aquele cheiro de mofo misturado com giz, típico de escola antiga. O barulho dos meus passos ecoava, parecia que ficava mais alto a cada metro que eu andava. Quando cheguei perto da sala 15, percebi que tinha uma fresta de luz passando por baixo da porta. Mas não era possível. Aquela sala não tinha energia desde o acontecido. Encostei o ouvido na porta e gelei. Dava para ouvir direitinho o barulho de alguém escrevendo no quadro, aquele som de giz arranhando, igualzinho ao que a gente faz quando está dando aula. Minhas mãos começaram a tremer, mas mesmo assim tirei a lanterna da pasta. Foi quando eu ouvi uma coisa que me deixou paralisado, uma voz baixinha, como se alguém tivesse explicando matéria lá dentro. Juntei toda a coragem que tinha e decidi olhar pelo buraco da fechadura. Meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. A luz que vinha de dentro da sala era fraquinha, meio azulada, diferente da luz normal da escola. Quando coloquei o olho na fechadura, primeiro não consegui ver direito por causa do ângulo, mas depois de um tempinho consegui enxergar o quadro negro. E ali, bem na minha frente, tinha alguém escrevendo. Só que não dava para ver direito a pessoa, era como se fosse uma sombra meio transparente. As palavras iam aparecendo no quadro, mas sumiam logo em seguida, como se alguém estivesse apagando. Tentei entender o que estava sendo escrito, mas as letras eram meio embaralhadas. O mais assustador é que aquela voz continuava, agora mais clara, explicando alguma coisa que eu não conseguia entender direito. Nessa hora, senti um frio tão grande nas costas que parecia que tinham jogado um balde de água gelada em mim.
A luz dentro da sala começou a ficar mais forte e a voz... Meu Deus do céu! A voz começou a ficar familiar demais. Era igualzinha à minha voz quando estou dando aula. Dei uns passos para trás, quase caí. As pernas tremiam tanto que mal conseguia me manter em pé. Foi quando escutei passos dentro da sala, como se alguém estivesse andando em direção à porta. O barulho ia ficando mais alto, mais perto. Aí a maçaneta começou a girar devagar, fazendo aquele rangido que só porta antiga faz. Nem sei de onde tirei forças, mas saí correndo dali o mais rápido que pude. No caminho, deixei até minha pasta cair, mas nem voltei para pegar. Consegui chegar até a sala dos professores, ofegante, suando frio. Precisava pegar minhas coisas e ir embora dali o mais rápido possível. Mas quando entrei na sala, vi que o relógio da parede tinha parado. Os ponteiros não se mexiam, mas eu ainda podia ouvir o tic-tac. Era um som diferente do normal. Parecia que estava ficando mais alto a cada segundo. As luzes da sala começaram a piscar, igual acontece quando está tendo problema na rede elétrica. Tentei me acalmar, pensando que tudo aquilo devia ter uma explicação lógica. Afinal, eram mais de 30 anos dando aula. Já tinha visto todo tipo de coisa estranha acontecer naquela escola. Mas nada parecido com isso. O zelador já tinha ido embora fazia tempo e eu estava completamente sozinho naquele prédio enorme. Foi nessa hora que começou o pior de tudo. Do corredor começou a vir um som de passos se arrastando, bem devagar. Junto com os passos, dava para ouvir o barulho de giz caindo no chão, tilintando no piso de madeira. E aquela voz de novo, a minha voz. Só que agora parecia que estava em todo lugar ao mesmo tempo. Era como se tivesse várias pessoas dando a mesma aula, todas com a minha voz, mas cada uma falando uma coisa diferente. O som ia aumentando, ficando mais próximo. As luzes continuavam piscando, e agora todas as portas do corredor começaram a bater, abrindo e fechando sozinhas. O cheiro de giz ficou tão forte que chegava a dar ânsia. Tentei gritar por socorro, mas nenhum som saía da minha boca. Era como se o tempo tivesse parado ali dentro, menos para todas aquelas coisas estranhas que estavam acontecendo. Tentei sair dali, mas minhas pernas pareciam que tinham virado chumbo. O som da minha própria voz, ecoando pela escola inteira, era a coisa mais apavorante que já tinha ouvido na vida. Não era só uma voz normal, não. Tinha alguma coisa errada nela, como se tivesse sido distorcida. E o pior é que agora eu conseguia entender o que estava sendo dito. Eram pedaços de aulas que eu já tinha dado naquela escola, explicações de matéria que eu nem lembrava mais. Era como se todo mundo que já tinha passado por aquela sala tivesse voltado de uma vez só. Os passos foram chegando mais perto da sala dos professores, e junto com eles vinha um barulho de carteiras sendo arrastadas, como se uma turma inteira tivesse se movendo pelos corredores. De repente, tudo parou. O silêncio que veio depois foi ainda pior que todo aquele barulho. As luzes pararam de piscar e ficaram acesas, normal. O relógio voltou a funcionar, marcando 10h15 da noite. Minhas pernas voltaram a se mexer e eu não pensei duas vezes. Saí correndo daquela escola como nunca tinha corrido na vida. Nem tranquei as portas, nem peguei minhas coisas. Só queria distância dali. Quando cheguei em casa naquela noite, ainda tremendo, percebi que tinha giz em todo o meu sapato, como se eu tivesse pisado em vários pedaços quebrados. No dia seguinte, pedi minha transferência para outra escola. Nunca mais voltei lá, nem para pegar minhas coisas que ficaram na sala dos professores. Até hoje não sei explicar o que aconteceu naquela noite, e olha que já tentei encontrar todo tipo de explicação. Mas tem coisas que a gente nunca vai entender direito, né? No outro dia de manhã, ainda estava com medo de ir trabalhar, mas precisava buscar meus documentos e entregar o pedido de transferência na secretaria. Cheguei bem cedinho, antes das 7, pensando que assim seria mais seguro. O zelador estava lá no portão, com aquela mesma cara preocupada da noite anterior.
Quando me viu, ele só balançou a cabeça e disse que tinha encontrado a escola toda bagunçada de manhã. Falou que todos os quadros negros de todas as salas estavam cheios de escritas pela metade, números e palavras que não faziam sentido nenhum. E mais, tinha achado minha pasta jogada no corredor da sala 15, toda coberta de pó de giz, como se alguém tivesse derramado um monte de giz em cima dela. Subi com ele até a sala dos professores para pegar o resto das minhas coisas. No caminho, reparei que o chão do corredor estava cheio de marquinhas de giz, parecendo pegadas pequenas, que iam da sala 15 até a sala dos professores. E não era só isso. Em cada sala que a gente passava, dava para ver que os quadros negros ainda tinham uns pedaços de escrita. Mesmo depois do zelador ter limpado tudo, era como se as palavras fossem aparecendo de novo, bem devagar, mas sumiam assim que a gente olhava direto para elas. O zelador me contou que há anos tinha coisa estranha acontecendo naquela escola, mas que nunca tinha visto nada igual ao que aconteceu naquela noite. Disse que às vezes ouvia vozes de gente dando aula quando a escola estava vazia, principalmente perto daquela sala 15, mas nunca tinha falado nada com medo de acharem que ele estava ficando doido. Na hora que fui assinar os papéis da transferência na secretaria, aconteceu mais uma coisa que me deixou arrepiado até o último fio de cabelo. A secretária, uma senhora que trabalhava lá há mais de 40 anos, me chamou num canto e começou a falar bem baixinho. Ela contou que aquela escola não era como as outras, que tinha uma energia diferente. Falou que antes de ser escola, aquele lugar tinha sido um tipo de hospital durante a época da borracha e que muita gente tinha morrido ali. Mas o que me assustou mesmo foi quando ela disse que não era a primeira vez que um professor pedia transferência depois de passar por alguma coisa estranha na sala 15. Segundo ela, toda vez que alguém morria naquela escola, as coisas ficavam mais estranhas, como se o lugar fosse guardando as histórias das pessoas. Enquanto eu estava assinando os papéis com a mão ainda tremendo, ouvi aquele mesmo barulho de giz outra vez, só que agora vindo de dentro da gaveta da secretária. Quando ela abriu a gaveta, tinha uns pedaços de giz lá dentro, todos quebrados, que ela jurava que não estavam ali antes. E não era só isso. Os pedaços de giz estavam quentes, como se alguém tivesse acabado de usar. Foi a última vez que pisei naquela escola. Soube depois que outros professores também começaram a ouvir vozes e ver coisas estranhas por lá, principalmente quando ficavam até mais tarde. Dizem que até hoje, quando passa em frente àquela escola de noite, dá para ver luzes acesas na sala 15 e ouvir vozes de gente dando aula, mesmo a sala estando trancada há tantos anos. Nunca mais consegui dar aula à noite. E até hoje, quando sinto o cheiro de giz, meu corpo inteiro congela, lembrando daquela noite que nunca vou esquecer. Eu estudei no Colégio Estadual Professor Carlos Silva, lá na Zona Leste de São Paulo. E até hoje não consigo entender direito o que aconteceu com a gente naquela época. Era começo dos anos 2000. Eu estava no primeiro ano do ensino médio. E tipo assim, todo mundo conhecia as histórias do banheiro feminino do terceiro andar. Era um lugar que a maioria das meninas evitava usar, sabe? Não por ser sujo nem nada, na verdade, era até bem cuidado, mas tinha uma coisa estranha por lá. Toda vez que você entrava sozinha, dava para ouvir umas risadas, tipo de menina mesmo. No começo a gente achava que era zoeira das outras alunas, mas várias vezes a gente conferiu e não tinha ninguém lá dentro, nadinha mesmo. E não era só eu que escutava, não. Várias meninas da minha sala também passaram por isso. A gente até brincava dizendo que era a menina do banheiro, mas no fundo todo mundo ficava meio assim de ir lá sozinha. Aí, no meio do ano, a escola passou por uma reforma. Pintaram tudo, arrumaram as carteiras e reformaram os banheiros também. Todo mundo achou que depois disso as risadas iam parar, mas não foi bem assim. Na verdade, ficou até mais estranho.
Eu lembro que tinha acabado de ganhar meu primeiro celular, daqueles bem simples mesmo, só fazia ligação e mandava mensagem. Mas ele tinha uma função de gravar áudio. Aí eu e minhas amigas, a Denise e a Paula, tivemos a ideia de tentar gravar o som do banheiro. Era tipo uma brincadeira, sabe? A gente nem acreditava muito que ia pegar alguma coisa. Mas olha, foi aí que tudo começou a ficar realmente assustador. A gente escolheu fazer isso numa sexta-feira, depois da última aula, quando todo mundo já tinha ido embora. Aí depois da aula, quando todo mundo já estava indo embora, eu e minhas duas colegas ficamos para trás. A gente tinha combinado de gravar o som do banheiro com meu celular novo. Era um aparelho bem simples, desses que só dava para gravar uns minutos, mas a gente achou que seria o suficiente. Subimos as escadas bem devagar, tentando não fazer barulho. O corredor do terceiro andar sempre foi mais escuro que os outros, mesmo durante o dia. E naquela tarde, por causa do calor, tinha aquele cheiro forte de tinta da reforma que tinham feito, misturado com um cheiro estranho de mofo. A mais corajosa do nosso grupo, que era também a mais velha, foi na frente segurando o celular. A gente entrou no banheiro e já sentiu aquele frio na barriga. Era um lugar grande, tinha umas 5 ou 6 cabines, tudo pintado de branco por causa da reforma recente, mas mesmo assim parecia um lugar antigo, sabe? As portas das cabines eram daquelas de ferro, todas pesadas, e faziam um barulho forte quando batiam. Na parede tinham uns azulejos brancos que iam até a metade, todos descascados nas pontas, e em cima tinha um vitrô pequeno que dava para o pátio da escola. A gente ficou ali parada, em silêncio total, só ouvindo o ventilador velho do corredor fazendo aquele barulho repetitivo. Minha colega ligou a gravação do celular e a gente esperou, mas nos primeiros minutos não aconteceu nada. Até que, do nada, a porta da última cabine começou a ranger sozinha. Na hora a gente gelou, mas continuou gravando. A mais nova de nós três começou a tremer tanto que precisou segurar na pia para não cair. Aí foi quando começou. Primeiro veio aquela risada de menina que todo mundo falava, mas dessa vez parecia que tinha mais de uma voz junto. Era um som meio abafado, como se viesse de dentro das paredes. A temperatura do banheiro começou a cair de um jeito que não era normal. Ainda mais num dia quente daqueles. Os espelhos começaram a embaçar, como se alguém tivesse tomado um banho quente ali, mas não tinha chuveiro naquele banheiro. A servente mais antiga sempre dizia que aquele lugar era carregado, que tinha uma energia pesada, e naquela hora eu comecei a entender o que ela queria dizer. De repente, a porta da cabine que estava rangendo bateu com tanta força que fez a gente pular de susto. O celular quase caiu no chão, mas minha colega conseguiu segurar. Foi aí que a gente ouviu uma voz diferente no meio das risadas. Era tipo um sussurro, mas dava para entender claramente. Estava chamando o nome daquela menina que tinha desaparecido nos anos 80. Nossa Senhora, só de lembrar disso me dá um arrepio. A mais velha de nós três começou a rezar baixinho, daquele jeito que as pessoas mais antigas fazem quando sentem algo ruim. O pior é que quanto mais ela rezava, mais alto ficavam as risadas, e agora parecia que tinha um choro junto. Desesperadas, a gente tentou sair correndo, mas a porta do banheiro não abria de jeito nenhum. Era como se alguém estivesse segurando pelo outro lado, mesmo não tendo ninguém lá. A mais nova começou a chorar e a mais velha não parava de rezar, enquanto eu só conseguia olhar para o celular que ainda estava gravando tudo. As luzes começaram a piscar bem devagar, acendendo e apagando, e cada vez que apagava parecia que a gente via uma sombra se mexendo pelos cantos do banheiro. O som das risadas foi aumentando, até que de repente tudo parou. Foi um silêncio tão grande que dava para ouvir nosso coração batendo. Aí, do nada, a porta abriu sozinha, fazendo aquele barulho comprido de dobradiça velha. A gente desceu as escadas correndo,
quase tropeçando nos degraus. Quando chegamos no pátio, a servente estava lá embaixo com uma cara assustada, como se soubesse de tudo que tinha acontecido. Ela só balançou a cabeça e disse que certas coisas é melhor deixar quietas. Mas a gente ainda tinha a gravação no celular e, mesmo tremendo muito, decidimos escutar ali mesmo, as três juntas. Foi aí que o mais assustador aconteceu. Além das risadas e do choro, dava para ouvir claramente uma voz de menina dizendo onde ela estava, falando que tinha se perdido durante a reforma antiga da escola, que tinha entrado numa parte que estavam construindo e nunca mais conseguiu sair. Aquela gravação mudou nossas vidas para sempre. Logo depois que a gente ouviu, meu celular começou a dar problema. Desligava sozinho toda hora. Acabei guardando ele numa gaveta velha lá em casa, porque toda vez que alguém tentava usar, acontecia alguma coisa estranha. A mais nova de nós três começou a ter uns pesadelos horríveis. Sempre sonhava com uma menina pedindo ajuda num lugar escuro. A mais velha ficou tão impressionada que nunca mais conseguiu passar perto daquela escola. Mudou até o caminho que fazia para ir trabalhar. E eu comecei a ter umas sensações estranhas, como se alguém estivesse me seguindo, principalmente quando eu ficava sozinha em algum lugar. O tempo foi passando e a gente tentou seguir a vida normal, mas toda sexta-feira, especialmente quando chove, eu acordo de madrugada com aquela risada na cabeça. Outro dia, depois de muito tempo, eu criei coragem e fui procurar o celular antigo naquela gaveta. Ele ainda liga, acredita? Mas agora, toda vez que alguém tenta ouvir a gravação, só sai um chiado forte e aquela voz chamando o nome da menina bem baixinho. A servente antiga já se aposentou, mas antes de sair, ela me contou que depois daquele dia, as risadas no banheiro do terceiro andar pararam. Só que agora, vez ou outra, algumas alunas dizem que encontram bilhetes escritos à mão nas cabines, sempre com o mesmo pedido: me ajuda a sair daqui.